paz do Senhor, irmãos. Vamos à terceira aula de Cristologia. Cristo é Senhor, Deus e Salvador. Já estudamos isso. Hoje nós vamos analisar alguns pontos importantes, lembrando que muitas seitas têm negado a divindade de Cristo. E é sobre isso que nós vamos analisar hoje. Muitas seitas negam a divindade de Cristo, afirmando que ele não é Deus, que não é nosso Senhor e Salvador. Esses são chamados de anticristos. As igrejas cristãs pentecostais atestam que Jesus é o Filho de Deus, que é o Deus encarnado. Vamos à Bíblia. Em João 1:1, 2:14 diz: Jesus Cristo é Deus, se fez homem e habitou entre nós. O próprio Jesus disse em João 10, do 30 ao 38, eu e o Pai somos um. Depois, Jesus disse, antes que Abraão nascesse, eu sou. Isso está em João 8:58. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8:24. Jesus usou o mesmo nome usado por Deus, eu sou. Transmite a ideia de eternidade. Cristo é eterno, não foi criado. Jesus é Senhor dos vivos e dos mortos, isso está em Romanos 14:9. É Senhor e Criador de todas as coisas, João 1:3. É o nosso grande Deus e Salvador, Tito 2:13, 2 Pedro 1:11. Jesus deve ser adorado como Deus, Hebreus 1, do 6 a 8. Interessante. Devemos adorar somente a Deus, Mateus 4:10, mas Jesus recebeu e aceitou adoração porque se igualava ao Pai. Isso está em Mateus 2:11, 8:2 e assim por diante. Em outras referências, ele também atesta o seguinte dizendo: a Bíblia diz que a igreja é de Deus, igualando-se a Deus, Jesus diz, minha igreja. Isso está em Mateus 16:18. A Bíblia diz que Jesus é Deus e que nele habita toda a divindade. Isso está em Colossenses 2. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. O artigo definido o identifica, individualiza e indica Jesus como a única verdade. Ele não está se apresentando como uma possibilidade. Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você quiser conhecer o Pai, quiser ir ao Pai, terá que ser por mim. Já estudamos isso em outras aulas, quando Jesus cumpriu seu sacrifício, e hoje nós perguntamos para as pessoas se elas querem aceitar Jesus. Temos também, a Bíblia diz que Jesus é autor da vida, que Deus é autor da vida. Isso está em 1 Samuel 2:6. O mesmo título é dado a Jesus em Atos 3:15. Jesus perdoou pecadores, enfim. Atributos de Jesus: onipotência, onisciência, onipresença. Se nós for analisar todos os livros, capítulos e versículos falando sobre Jesus, não teremos tempo suficiente para outros assuntos. É importante, então, relembrar e compreender que Jesus é o Verbo encarnado, o enviado de Deus, o Filho de Deus, que veio na Terra com uma missão específica, resgatar a humanidade. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, somente em Jesus. Deus salva e Jesus salva porque os dois são um. A Escritura ensina claramente que Cristo é Deus. Também nos escritos de Paulo, o apóstolo Paulo mostra claramente sua crença na divindade de Jesus. É importante analisar esses pontos aqui, já que nos nossos dias, muitas pessoas tentam afirmar que Cristo não é Deus. Algumas seitas dirão, não, ele é um profeta. Não, ele é alguém que teve relevância, que foi enviado por Deus, mas ele não é Deus. Mas o Novo Testamento é totalmente ao contrário. Ele revela Jesus Cristo como o Salvador, o Filho de Deus. Em Filipenses 2, Paulo ensina que Jesus, sendo Deus, se autolimitou, esvaziando-se a si mesmo de seus privilégios divinos e sendo reconhecido em figura humana.
Quando Paulo diz que Jesus tem a forma de Deus, a ideia é de que Cristo tem a mesma essência de Deus, mas não utilizou isso em vantagem própria. É importante lembrar que quando Jesus nasceu e viveu como humano, ele se esvaziou de quem ele era antes. Por isso que eu falei para vocês nas aulas anteriores que Jesus viver como humano é um ato de humilhação. E esse ato tem um objetivo: viver entre nós e se revelar para nós. Mas ele era Deus antes da sua encarnação. A encarnação, ela é só um projeto de salvação e foi concluído na cruz. Agora, novamente, ele está como Deus, na sua essência. Das epístolas não paulinas, a de Hebreus é que mais contrasta a divindade de Jesus com relação aos anjos e aos homens. E aí em Hebreus diz o seguinte: há quem constituiu herdeiro de tudo. Nós temos uma hierarquia. Nós temos Deus, que é o Criador, Jesus é o Criador. Aí começam os anjos, que dentro da esfera angelical temos vários tipos de anjos, várias funções, e entendemos que todos esses seres foram criados. Jesus é superior aos anjos, né? Aí vem os anjos, depois vem os humanos, depois vem os animais, tudo criaturas. Mas a Bíblia deixa clara que Jesus é superior aos anjos. Interessante lembrar também, a Bíblia diz que ele assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Hebreus 1, do 2 ao 4. Então nós percebemos nesses textos bíblicos sua superioridade e não igualdade aos anjos. Sobre a pessoa de Jesus Cristo, o escritor da carta aos Hebreus faz as seguintes declarações. Primeiro, ele é herdeiro de tudo. E se nós somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que é cordeiro? É aquele que herda junto. Então, a partir do aceitar a Jesus como Salvador, nós nos tornamos co-herdeiro por causa do herdeiro principal, que no caso é Jesus Cristo. Isso está em Romanos 8,17. Também Jesus, como Filho de Deus, é herdeiro de todas as coisas. Por isso que Apocalipse tem aquela revelação de Jesus como rei, e ele virá para governar, ele virá para vencer. É por isso que tem essa demonstração no Apocalipse. Depois nós temos outro ponto, fez o mundo, olha só. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Isso está em Colossenses 1,16. Tudo foi criado por Jesus, o Filho amado. Então nós percebemos que ele também esteve na criação do mundo, na formação de tudo aquilo que é terreno, físico, e aqui também fala da esfera espiritual. Aí nós temos outro ponto, resplendor da glória de Deus. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso está em Tito 2,13. Jesus é o resplendor da glória de Deus. É o ponto máximo da glória de Deus. Outro ponto, expressa a imagem de Deus, olha só. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Interessante que na linguagem bíblica, o primogênito é o filho que leva sobre si a identidade do pai, o posto do pai, a importância do pai. Então a Bíblia apresenta Jesus como o primogênito de Deus, ou seja, nós somos filhos de Deus, porque aceitamos Jesus como Salvador, mas Jesus é o primogênito de Deus.
Então, ele é quem está como herdeiro principal. Depois nós temos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4, Jesus, o Verbo de Deus. Novamente nós temos aqui o verbo, a ação, a palavra. Também sustenta todas as coisas. Isso está em Colossenses 1:17, que diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas subsistem por Cristo, ou seja, ele é antes de todas as coisas. Ele já existia. Por que às vezes a gente tem dificuldade de compreender algumas coisas? Porque tudo que nós entendemos e cremos é aquilo que nós vemos. Então nós entendemos o quê? Do mundo físico. E Jesus, ele existia antes do mundo físico, que foi criado por ele e para ele. Purificou os cristãos de todos os seus pecados. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isso está em Colossenses 1:14, livrou de todos os pecados aqueles que creram. Interessante que através do arrependimento e do crer em Jesus, ele então nos transforma, nos liberta e nos purifica de todos os nossos pecados. Assentou-se à destra de Deus, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e potestades. Isso está em 1 Pedro 3:22. Demonstra o poder de Cristo após a ressurreição. Então a Bíblia deixou claro que Jesus subiu ao céu, assentou-se à destra ou à direita de Deus. É mais excelente que os anjos, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Isso está em Efésios 1:21. Em todos os tempos, o nome de Cristo é sobressalente. Herdou um nome excelente, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem profetizou isso? Isaías. E isso se cumpriu no seu nascimento. Observe que todos os outros apóstolos comungam da mesma opinião que o escritor da carta aos Hebreus. Após fazer esse breve comentário acerca de Jesus, o escritor passa a demonstrar de onde ele tirou essas considerações. O Antigo Testamento é divinamente inspirado por Deus e seus livros contêm as bases do Novo Testamento. Em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos. Outro ponto importante também, que a igreja, o seu projeto, que foi sendo desenvolvido após a sua morte e subida ao céu. Então a igreja ela é considerada como um corpo. Quem é que governa o corpo? Cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É Jesus Cristo. Aqui fala tanto do governo como o determinar das funções. A igreja só existe por causa de Cristo. E é importante também quando a Bíblia nos ensina a termos a mente de Cristo, a estarmos ligados no corpo. Em outras comparações, a Bíblia também nos compara como enxerto. Que no momento em que formos enxertados em Cristo e que o enxerto der certo, passaremos a produzir bons frutos, não por causa de nós, mas por causa dele. Bem, outro ponto importante também, é importante compreender que os cristãos alcançam a plenitude em Cristo. Isso está em Colossenses 2:10. Só seremos completos quando estivermos ligados em Cristo e pensarmos como Ele e segundo a sua vontade. Paulo
quer demonstrar que o cerne do Evangelho é que Cristo nasce em nós e que Ele morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. A morte de Cristo, a paixão de Cristo, sua ressurreição, tudo isso faz parte da consumação do plano. E agora é importante lembrar que Cristo morreu, ressuscitou e que hoje Cristo pode nascer em nossas mentes e em nossos corações. Essa é uma verdade muito agradável de se meditar, pois ele é a única verdade que salva. Você ouvirá muitas coisas na vida e até acreditará em muitas coisas. Mas quando se trata de céu, de eternidade, de salvação, então a Bíblia é muito clara que existe um caminho, e esse caminho é através de Jesus Cristo. Cristo também é apresentado como o eu sou. O termo eu sou usado por Jesus foi o mesmo usado por Deus na manifestação a Moisés no deserto. Está lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Esse título usado por Jesus diversas vezes o identifica como o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Eu sou o Messias. João 14, 26. Messias é o ungido, o enviado. E Jesus se apresentou então como o Messias. Depois, em João 8,58, ele se apresenta como eterno. João 10,36, ele se apresenta como o Filho de Deus. João 8,23, ele diz o seguinte: eu sou lá de cima, se referindo à glória, ao céu. João 13,13, ele diz: eu sou o Senhor e Mestre. João 11,25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. João 6,35, o pão da vida. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apocalipse 1,8, o alfa e o ômega. Apocalipse 1,17, o primeiro e o último. João 9,5, a luz do mundo. João 10,7, ele diz: eu sou a porta. João 15,1, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Deus é tão maravilhoso que nos propicia entendimento através do Evangelho de João, nos mostrando em cada capítulo o significado de aspectos especiais do caráter e das obras de Cristo. Agora vamos ver algo diferente. Olha só. No capítulo 1, do 1 ao 14, ele é conhecido como Filho de Deus. Capítulo 2, do 1 ao 10, ele é o Filho do homem que faz milagres na família. Capítulo 3, do 2 ao 21, é o Mestre divino que regenera. Capítulo 4, do 7 ao 29, é o Ganhador de almas. Capítulo 5, do 1 ao 9, o Médico que cura. Capítulo 6, do 32 ao 58, é o Pão da vida que satisfaz. Capítulo 7, 37, é a água que sacia a sede da alma. Capítulo 8, é o Defensor do fraco. Capítulo 9, a luz do mundo. Capítulo 10, o Bom Pastor. Capítulo 11, Príncipe da vida. Capítulo 12, Rei soberano. Capítulo 13, Servo ideal. Capítulo 14, do 1 ao 17, Consolador dos aflitos. Capítulo 15, ele é a videira verdadeira. Capítulo 16, doador do Espírito Santo. Capítulo 17, o grande intercessor. Capítulo 18, o sofredor modelo. Capítulo 19, Salvador crucificado. Capítulo 20, conquistador da morte. E capítulo 21 é o restaurador do arrependimento. Paulo também apresenta em suas cartas, do mesmo modo, alguns aspectos do caráter e ministério de Cristo na terra. Vamos lá. Ele é o pacificador dos que creem, Romanos 5:1. Ele é o Senhor da glória, 1 Coríntios 2:8. Único fundamento da salvação, 1 Coríntios 3:11. Destruidor da morte, 1 Coríntios 15, 24 a 26. A imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. Libertador, Gálatas 5:1. É o exemplo supremo de maturidade, Efésios 4:13. É o prêmio supremo da luta, Filipenses 3:8. É o cabeça da igreja, Colossenses 1:18. É o Senhor que vem buscar a igreja, 1 Tessalonicenses 4:16. É o juiz de todos os homens, 2 Timóteo 4:1. É o redentor da humanidade. Aqui nós temos um pouco das afirmações de Cristo, do seu ministério, da sua
divindade e do seu plano para com a humanidade. Contudo, a maior notícia que a humanidade recebeu é essa: não temais. Eis que vos trago nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. A encarnação de Jesus se deu na cidade de Belém, quando ele nasceu. Bem, ele foi chamado de Verbo pré-encarnado. Antes de tudo existir, só havia Deus. No passado, Deus falara aos homens pelos profetas, mas no Logos, Deus falou pelo seu Filho. O vocábulo Logos era usado pelos filósofos gregos para significar o princípio que dirige o universo ou a alma do mundo. O uso que ele fez do termo Logos tinha já larga base de formação hebraica, mas o apóstolo lhe deu conteúdo cristão. Ou seja, o Verbo se encarnou em Jesus. Agora vamos analisar a autoconsciência de Cristo. Cristo tinha uma clara consciência sobre sua pessoa. As alegações que fez sobre sua própria pessoa não teriam sentido se ele não tivesse sobre si mesmo a clara noção de divindade. Tudo indica que ele era Deus, pois ele disse, olha só, que os anjos eram seus e os poderia enviar. Aqui está em Mateus 13:41. Então, se ele poderia mandar e os anjos lhe obedecer, é porque ele era o seu Criador. Caso contrário, não lhe deveriam obediência nem respeito. Em Lucas 12, os anjos são chamados anjos de Deus, ou seja, trabalhadores, ministros de Deus. O reino dos céus, também em Mateus 13, que é o reino de Deus também em Lucas 17:20, esse reino é também o seu reino. Jesus também revelou o reino de Deus, o reino do Pai, e ele fala desse reino para nós. As pessoas tiveram um pouco de dificuldade para compreender, porque esperavam que viesse um governo humano que estabelecesse um reinado terreno. E Jesus vem e estabelece o reino eterno, com a unificação dos povos, com a salvação e a transformação de todos aqueles quantos creem no seu nome. Outro ponto, Jesus tem autoridade para perdoar os pecados. Tarefa que cabia exclusivamente a Deus. Isso está em Marcos 2, do 1 ao 12, quando Jesus disse, perdoados são os teus pecados. E a Bíblia diz que os fariseus ficaram muito revoltados porque essa frase só Deus poderia falar. Porque os fariseus não reconheceram Jesus como Messias. Perdoar pecados é um procedimento divino, exatamente. Jesus poderia fazer isso. Ponto 4. Que julgará todos os homens separando os bons dos maus. No Antigo Testamento, o Deus Todo-Poderoso é o único chamado de juiz de toda a terra e o único com direito de julgar as nações. Só Deus pode exercer tal autoridade e poder. Jesus também vem sendo apresentado como juiz. Senhor do sábado. O valor do sábado foi identificado por Deus lá em Êxodo, capítulo 20. E somente alguém igual a Deus poderia anular ou modificar essa norma. Por isso que as pessoas da época se revoltaram muito com Jesus e o chamaram de blasfemo. Mas se Jesus é Deus, se foi constituído o sábado pelo próprio Deus, então ele poderia mudar algumas normas e algumas regras sim. Ter autoridade pessoal no mesmo nível que a autoridade do Antigo Testamento. Nessas passagens, Jesus deixa evidente sua autoridade para estabelecer novos ensinamentos no mesmo nível da autoridade que era dispensado ao ensino de Moisés e dos profetas das Escrituras. Jesus também tinha autoridade para ressuscitar os mortos. Somente Deus tinha poder para vivificar os mortos. E nós vemos que Jesus ressuscitou várias pessoas. Dentre elas esteve Lázaro, esteve o filho da viúva de Naim e outras pessoas que Jesus ressuscitou. Se ele não fosse o Filho de Deus, ele não poderia ter feito essas coisas.
Cristo identifica-se a si mesmo como sendo mais do que um grande mestre ou profeta. Ele declaradamente afirmava que era Deus. Ele afirma ser um com o Pai. Isso está em João 10:33. Ele sabia que as pessoas achavam que ele era um profeta. Então ele revela-se dizendo: eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo afirma que pré-existia antes de Abraão. Isso está em João 8:58. Sua afirmação é no presente, eu sou, semelhantemente ao nome que o Deus Eterno se revelou a Moisés no Sinai. E isso está registrado em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Isso ficou tão evidente para os judeus, a sua reivindicação de divindade, que quiseram apedrejar a Jesus por blasfêmia. Então, em todo tempo, Jesus deixava clara a sua divindade. Mas os judeus não entenderam e não creram. Não todos, né? Porque muitos creram no seu nome, acompanharam Jesus, aprenderam com Jesus, estiveram na sua crucificação e após a sua morte e ressurreição, então eles continuaram com essa mensagem, independente dos ataques em que eles sofreriam, porque eles creram no poder do nome de Jesus, não apenas por ouvir falar, mas por ter a revelação diante dos seus próprios olhos. Interessante, João 10:33 diz assim: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então aqui nós temos novamente um rebate do povo quanto à divindade de Jesus Cristo. Quando o paralítico foi abaixado através do telhado, almejando ser curado por ele, Jesus lhe disse: homem, estão perdoados os teus pecados. Essa passagem é muito linda, porque trouxeram esse homem paralítico e Jesus curava todo mundo. Jesus olhou para ele e disse: perdoados estão os teus pecados. Aí a Bíblia diz que as pessoas começaram a razoar, a falar baixinho, a murmurar entre si e dizer: como? Aí Jesus olhou para ele e disse assim: para que saibais. Aqui Jesus está se revelando para as pessoas que estão presentes. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, a ti te digo, levanta e anda. E aí o paralítico levantou e andou. Então as pessoas que estavam mais ligadas, mais prudentes, elas conseguiam pegar essas partes. Poxa, ele falou que ele era Deus e a prova que ele nos deu visivelmente é que ele curaria aquela pessoa e ele curou na nossa frente. Então as pessoas que tinham essa percepção conseguiram crer na divindade de Jesus. Todos creram? Não. Tanto é que a consequência dos fatos será a sua crucificação. Mas como num olhar espiritual, a crucificação estava dentro do cronograma, do projeto, está tudo bem, porque era preciso isso acontecer e era necessário que algumas pessoas fizessem parte do cumprimento das profecias. O sumo sacerdote rasgou as vestes. Interessante, no momento crucial, quando sua vida estava para ser lançada em sorte, o sumo sacerdote fez a pergunta diretamente a Jesus, dizendo: és tu o Cristo, filho do Deus? E Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo em nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes. Que mais necessidade temos de testemunhas? Ele perguntou. Ouviste a blasfêmia? Ele não perguntou para ter certeza, ele perguntou para que as pessoas ouvissem e todos reconhecessem Jesus como blasfemos. Aqui tem algo muito interessante, porque o próprio sacerdote não reconheceu Jesus como Filho de Deus. Mas o sacerdote é alguém que examina as Escrituras, que tem conhecimento das profecias e não conseguiu reconhecer Jesus como o Filho de Deus, enquanto muitas pessoas reconheceram. Vamos analisar agora as credenciais de Cristo.
Suas características morais encaixavam-se com as afirmações, exemplificando. Muitas pessoas internadas em manicômios dizem ser celebridades, mas suas declarações são desmentidas pelo seu caráter. Isso não acontece com Cristo. Ele é único, tão único como Deus. Primeiro, Jesus não estava fantasiando a respeito de quem ele era e a respeito da sua personalidade. Ele estava se revelando como filho de Deus, não como anticristos da nossa época que vêm, que se apresentam, que se vestem e dizem: ah, eu sou o Cristo, eu sou o filho de Deus. Esses sim se encaixam em loucura. No caso de Jesus, não. A loucura estava em quem não conseguiu reconhecer. Primeiro, Jesus não cometeu pecado. A Bíblia diz assim, que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. É importante lembrar que nós, os seres humanos, nós cedemos à tentação em alguma época da vida, em alguma área, a gente cede à tentação e peca. Jesus, não. Ele foi tentado em tudo, diz a Bíblia, mas ele não cedeu à tentação do pecado. Eu entendo que Jesus é imune ao pecado. Porque se ele é Deus, e ele veio que viveu como humano, qual seria o sentido do pecado na vida dele? Então o pecado é algo que ele rejeitou, ele veio aqui apenas para cumprir o projeto. Até porque pecado é algo que foi feito para nós, os humanos. Isso fala das paixões, carências, desejos e necessidades. Interessante também que a Bíblia mostra Jesus como um sumo sacerdote, totalmente sem mancha e feito mais alto do que os céus. Isso está em Hebreus 7:26. Pedro nos ensina que Jesus é o Santo de Deus, não cometeu pecado. O que está de acordo com a afirmação de João que em Jesus não existe pecado e com as afirmações de Paulo de que Cristo não conheceu o pecado. As referências estão em 2 Pedro 2:2, 1 João 3:5, 2 Coríntios 5:21. Então Jesus é o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes. Já estudamos isso na aula passada. Quanto às acusações de blasfêmia feitas pelos judeus a Jesus não infundadas, isso está em Lucas no capítulo 5:21. Uma vez que, sendo ele Deus, tinha pleno poder para perdoar os pecados, e mesmo algumas pessoas da época testificaram, deixando bem claro a inocência de Jesus. Vamos analisar agora pessoas que testificaram sobre a sua inocência. A esposa de Pilatos, está em Mateus 27:19, quando ela aconselhou o marido dizendo: não te envolvas com esse injusto. Depois nós temos o ladrão da cruz, que está em Lucas 23:41, quando ele diz assim: eu estou sendo crucificado pelos meus atos, pelos meus delitos, mas esse justo nenhum mal fez. Depois nós temos o próprio Judas, o traidor, isso está em Mateus 27:4, quando ele diz assim: pequei, traindo sangue inocente. Então nós temos essas pessoas refutando as acusações das pessoas e, de alguma maneira, lembrando: ele não pecou. Tenham cuidado no julgamento. Tenham cuidado na sua maneira de se expressar, porque ali na crucificação as pessoas estavam blasfemando, escarnecendo, zombando, enfim. A Bíblia deixa evidente a impecabilidade de Jesus, mas isso não invalida as tentações que sofreu. Foram tentações genuínas, e embora Jesus pudesse pecar, manteve a decisão de que não pecaria. Entretanto, alguém poderia levantar a questão: uma pessoa que não pode cair ao ser tentado, de fato experimentou a tentação? Uma pessoa que resiste até o fim conhece todo o poder da tentação. O homem que cede acerca da tentação não sente todo o seu poder. Pecar é uma decisão. E a decisão de Cristo era de não pecar. Já porque o seu propósito era apenas de glorificar a Deus aqui na terra e de reconciliar o ser humano com Deus. Porque a tentação veio? A tentação veio na sua parte humana, na sua carne. Mas ele resistiu toda ela por causa do seu
espírito e por causa da sua essência, por causa de quem ele era e continua sendo. Se Jesus não pecou, ele era realmente humano? Algumas pessoas perguntam. Tá, mas se Jesus não pecou, ele era humano? Porque todos os humanos pecam. Lembra que ele era humano, ele viveu como humano, ele viveu na carne, falando da questão física. Mas Jesus não passou pelo que eu e você passamos de ter morte espiritual. Ele sempre teve vida espiritual e a sua conexão com Deus e com o Espírito Santo era intacta. Essa interrogação nos remete ao fato de que não temos a humanidade em toda a sua plenitude. Não somos seres humanos genuinamente puros, assim como Jesus o foi. Do ponto de vista bíblico, só houve 3 seres humanos completamente humanos: Adão, Eva e Jesus. Claro, Adão e Eva antes da queda, porque depois eles foram corrompidos pelo pecado. Toda a restante da humanidade é totalmente profanada pelo pecado que ininterruptamente nos assedia. Somos seres inferiores ao padrão adâmico original. O que precisamos compreender aqui? Que com a queda do primeiro casal, com a queda de Adão e Eva, houve uma deterioração, falando da questão da moral. Houve uma mudança no ser humano num todo. Isso foi atingido no seu espírito, alma e corpo. O espírito morreu, ficou longe de Deus, ou a sua alma também sentiu os efeitos, o seu corpo, tudo aquilo que era imortal, agora se transformou em algo temporário, mortal. Tudo aquilo que tinha um aspecto divino agora se perdeu. O ser humano, ao descobrir, ao tocar no fruto e ao ter o conhecimento do bem e do mal, os seus olhos se abriram e eles passaram a ter uma outra percepção da vida. Eles não conheciam o mal, agora eles passaram a conhecer. Eles não sentiam em si próprios os efeitos do mal, os efeitos do tempo, agora eles sentem. Por isso que é preciso da morte de um inocente para que o ser humano venha a ser restituído interiormente. Isso falando da humanidade no geral. Jesus viveu como humano, sim, mas ele não sofreu essa deterioração porque ele não pecou. Então o pecado não teve efeito direto na vida de Jesus como tem na minha e na tua vida. É importante compreender essa diferença, que ele viveu como humano, mas o pecado não teve poder sobre ele. Interessante. Cristo demonstrou poder sobre as forças dos acontecimentos na natureza, as quais deveriam pertencer somente a Deus. Vamos analisar agora outro ponto. Jesus como autoridade. Autoridade espiritual, os demônios lhe obedeciam. Autoridade sobre o pecado, estava isento do pecado. Autoridade agora sobre a natureza. Ele parou uma tempestade no mar da Galileia. Ele despertou naqueles que estavam no barco com ele o pânico e a demanda. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Lembra esse episódio? Os discípulos apavorados? E Jesus mandou que o vento e o mar se acalmassem. E imediatamente tudo voltou a ser bonança. E eles ficaram aterrorizados. Poxa, quem é esse? Eles sabiam quem era. Mas é uma maneira de expressar a sua euforia, a sua alegria. E eles dizem, quem é esse que até os ventos e o mar lhes obedecem? Outro ponto. Jesus transformou água em vinho, alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, devolveu a uma viúva angustiada seu filho, ressuscitando dos mortos. Jesus também trouxe de volta a filha de Jairo. Para um amigo, Lázaro, ele disse, Lázaro, sai para fora. Então nós vemos aqui Jesus com poder sobre a natureza. Nós vemos Jesus com poder sobre
a multiplicação e a transformação de alimentos. E nós também vemos Jesus com poder e autoridade sobre a morte, quando ele ordena e a pessoa volta a viver. Outro ponto, Jesus demonstrou o poder do Criador sobre as enfermidades. Várias foram as enfermidades que Jesus curou. Fez coxo andar, fez mudo falar, fez cego enxergar. Muitas de suas curas eram de problemas congênitos, não sujeitas a curas psicossomáticas. Psicossomáticas são doenças com fundo emocional. E aqui nós vemos de pessoas que tinham problemas físicos realmente. Muitas de nascença, muitas até pela falta da medicina da época de Jesus, que era precária, os médicos nem eram bem vistos, toda essa questão. Eu tinha muitas enfermidades. Muitas pessoas que vieram da guerra, mutiladas, com problemas, enfim, Jesus curou a todos aqueles quando cruzaram seu caminho. A mais singular foi a cura do cego, cujo caso está registrado em João 9. Embora o homem não conseguisse responder àqueles especuladores, sua experiência foi suficiente para convencê-lo. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo, ele declarou. Ele estava chocado ao perceber que seus amigos não reconheciam o homem que o curou como o Filho de Deus. Essa questão do cego aqui eu acho muito interessante. Eu vou contar rapidinho para vocês a minha experiência no Covid. Eu passei 2 semanas quando eu via tudo cinza, eu não conseguia discernir as cores. E Jesus me curou no final já desse processo. E quando Jesus me curou, eu saí lá fora e eu consegui discernir as cores. Eu voltei a discernir as cores. Eu passei a entender, a compreender, a ver o verde, as flores, a cor das casas. E foi uma experiência tão linda, porque é como se eu tivesse nascido de novo. Eu fico imaginando essas pessoas cegas que Jesus curou, como elas reiniciaram a sua vida, tudo se transformou em algo novo, fantástico, lindo e maravilhoso, apenas porque elas tiveram contato com Jesus. Outro ponto. A credencial soberana para legitimar sua declaração de que era Deus foi a sua ressurreição dos mortos. Jesus ressuscitou pessoas dentre os mortos. E agora Jesus é condenado à morte. E aí as pessoas dizem, ei, salva-te a ti mesmo. Por isso que as pessoas estavam blasfemando. Porque elas sabiam que Jesus tinha ressuscitado as pessoas dos mortos. Como que agora ele vai morrer? Era necessário cumprir o seu propósito até o fim. Do que adiantaria Jesus vir, cumprir parte do seu ministério e fugir da parte principal e a mais difícil, que seria a que iria nos resgatar dos nossos pecados? As pessoas não compreenderam isso, por isso blasfemaram. Mas Jesus vai até o fim. E Jesus prepara os discípulos dizendo o seguinte, é necessário que eu morra, eu tenho que morrer. E acontece todo aquele processo, todo aquele episódio da traição de Judas, quando Pedro corta a orelha do soldado mau, que Jesus cola a orelhinha de novo. Todo aquele processo ali, que eles ficaram desesperados. Mas Jesus tinha preparado eles dizendo, eu preciso morrer e eu vou ressuscitar. Mas nesse momento nós vemos os discípulos em pânico. Mas Jesus passa por todo o sacrifício, por todo o processo de escárnio, de zombaria, de dor, de sofrimento, de humilhação. E ele sobe a cruz e quando ele dá o grito, está consumado, e entrega a Deus o seu Espírito, nesse momento é concluído o plano de salvação. E o que aconteceu no terceiro dia? O que Jesus havia dito. No terceiro dia, ele ressuscitou, se apresentou às pessoas. Muitos viram Cristo ressuscitado. Ele ficou mais alguns dias com essas pessoas para depois ser assunto ao céu. Por que Jesus fez isso? Porque eles precisavam uma confirmação de que realmente ele era o Filho de Deus. Vamos ao último ponto? A atividade criadora e a obra conservadora de Cristo. Cristo é também o conservador ou sustentador do universo. Não apenas foi o Criador, ele, Deus, mas também o mantenedor de todas as coisas. Como que o universo
subsiste, permanece por causa daquele que o criou e que está mantendo. Ele é o mantenedor do universo. Nosso universo não é apenas heliocêntrico, com o Sol no centro, mas ele é cristocêntrico. Então é importante compreender que o próprio Cristo faz o universo se manter em equilíbrio até o momento em que a Terra será destruída. Isso também é um tempo estabelecido por Deus. Cristo é o Verbo, a palavra, a expressão de tudo aquilo que Deus é. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1 e 3. O Verbo estava em Deus. Outra coisa interessante que a Bíblia diz assim, ó. Antes de haver abismos, eu nasci. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes dos montes serem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando eu traçava os horizontes sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. E ainda, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós também temos uma clara demonstração no livro de Jó, ali, quando Deus pergunta para Jó, onde estava Jó na criação? E Deus traz várias perguntas se referindo à formação e à manutenção do universo. Jesus estava presente na criação, a partir da criação do universo, do Éden. Nós, então, passamos a existir por causa dele, mas é clara, é nítida a sua personalidade e o seu ser, a sua existência antes da criação do mundo. Então nós temos aqui a esfera espiritual e nós temos a esfera física, global, humana. Jesus disse: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muitos frutos. Falava da sua morte e ressurreição. Encerramos então com a morte de Cristo e a sua ressurreição. Hoje, como já vimos, ele está à destra de Deus, à destra do Pai Todo-Poderoso. É impossível a gente discorrer capítulo por capítulo, versículo por versículo. Você precisa fazer um estudo aprofundado na tua casa, no teu lar, pegando esses versículos que eu passei alguns como referência. Mas o que importa? Ele era, é e será eternamente. É esse o Cristo que nós cremos e que nós pregamos e pregaremos até morrer. E se nós morrer? Não interfere em nada. O Evangelho continuará sendo pregado e anunciado e chegará o momento em que Cristo se revelará para a humanidade em pessoa. Nesse momento, todos entenderão, aceitarão e crerão. Até chegar lá, eu e você continuamos crendo pela fé em Jesus, continuamos professando o seu nome, continuamos levando a sua mensagem por fé. Um dia também o veremos face a face. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.